Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, após vermos, né, que a curva do esquecimento ela é uma coisa constante, uma coisa expressa que a gente precisa saber para a gente ter ciência daquilo que a gente precisa revisar. É por isso que é bom você ter um cronograma, que você ter alguma coisa que te direcione para o estudo e assim revisar. Certo? Esgotamos esse conteúdo, agora a gente vai começar a adentrar realmente no próximo módulo, né? Que é estude o seu concurso. Estude o sentido das questões. Estude quais métodos foram utilizados pelas pessoas que já foram aprovadas. Isso aí, pessoal, é muito importante. Por quê? Durante muitos anos e até hoje, eu estudo a banca FGV, certo? Fundação Getúlio Vargas. A FGV, até o presente momento, ela é a responsável pela prova do exame de ordem, certo? Ela já é responsável pela prova do exame de ordem há muitos anos. E desde que eu fui aprovada, né, que já era ela, quando eu fui aprovada no exame de ordem, já era a FGV, eu estudei essa banca tanto na minha preparação para o meu exame da ordem, quanto para as aulas, né, para que a gente possa lecionar cada vez mais, de forma cada vez mais didática, buscando sempre aquilo que é cobrado pela FGV. E de tanto que a gente estuda, né, assim como eu estava lá na preparação para meu exame da ordem, de tanto que eu estudei a FGV, de tanto que eu estudei a banca, eu já tinha ciência do conteúdo das questões, eu já tinha ciência do sentido das questões. Porque aquilo para mim estava fácil. Quando a FGV queria fazer alguma daquelas chamadas pegadinhas, eu já estava, como o pessoal diz, eu já estava vacinada, eu já estava preparada, né, para aquela situação, certo? Então você que estuda algum concurso, né, que a FGV é a responsável, é a banca responsável, né? A FGV ela tem muito daquelas questões de que o enunciado, né, é um enunciado muito grande. Geralmente a FGV ela ama colocar enunciados muito grandes, principalmente na prova de segunda fase, né? Na nossa prova prático profissional de segunda fase, as questões geralmente têm um enunciado muito grande, e também na segunda fase da OAB em direito penal eu já vi que os enunciados são muito grandes, né? Na prova prático mesmo, na peça em si. Então, falando um pouco sobre as questões objetivas que envolvem a FGV, que a banca responsável é a FGV, o que a gente percebe muito? O enunciado sempre muito grande, certo? E ali nas questões, geralmente A, B, C e D, certo? Geralmente, pelo menos a prova da OAB é A, B, C e D, não tem a alternativa E, certo? Melhor ainda, né, para os candidatos aí, os OABeiros. O que a gente percebe nessa banca, né, de que eu tirei essa conclusão pelas minhas experiências que eu estudo. A FGV, como eu já disse, ela tem um enunciado muito grande, tem ali as questões, as alternativas A, B e D, certo? E aí, gente, o que acontece? A alternativa A, você olha, pode ser que ela esteja certa, porém, ela não está certa relacionando aquele enunciado, entende? Então, pode ser que as alternativas em si estejam certas, porém, não está relacionada com o enunciado. A FGV ama colocar alternativas certas, que você olha para ela e você fala, realmente, isso aqui está certo. Porém, na questão que o enunciado me trouxe, na situação que o enunciado me trouxe, né, não é a alternativa correta para relacionar com o enunciado. Então, esse é o sentido das questões da FGV, principalmente na prova da OAB. A gente vê acontecer demais isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Lá na FGV você tem que estudar muito, tá? Por quê? Porque às vezes, né, não cai aquelas questões assim fáceis, aquelas questões de nível muito fácil que coloca as alternativas erradas como explicitamente erradas. Elas não estão explicitamente erradas. Geralmente, né, a FGV, ela gosta de fazer uma alternativa errada, ela gosta de fazer uma alternativa até certa, até certo ponto a alternativa tá certa, porém lá no fundo, né, da alternativa tá errada, e aí você tem que identificar aquele detalhe que tá errado para você não ser induzido a erro, para você conseguir identificar perfeitamente ali a alternativa correta, certo, pessoal? Então é assim que a FGV, a banca que mais eu estudo, né, que mais eu estudei, que mais eu continuo estudando, certo, que é a responsável por alguns concursos e também pela prova do exame de ordem, ela faz, tá? Mas a gente precisa estudar, claro,
muito aprofundado, não é só esse detalhe que eu tô falando aqui, a gente precisa estudar aprofundadamente cada uma das bancas que a gente vai fazer. É por isso você que está fazendo concurso, né, é interessante você seguir o que uma banca faz. Então, por exemplo, se você faz concursos, né, em que só a VUNESP ela é responsável pelos concursos, você vai estar craque, você vai estar expert na banca VUNESP, certo? A CESP mesmo, né, a gente sabe, a SEBRASP, né, a CESP, a gente sabe que ela tem uma organização diferente ali do valores das questões, né? A FGV, cada questão vale uma. A CESP, né, SEBRASP, cada questão tem a sua pontuação, certo? E isso também vai para muitos concursos, isso também vale para muitos vestibulares que a gente vê, né, principalmente de faculdades públicas que são muito concorridos. Então, vale a pena você estudar o sentido das questões, tá? E como que a gente estuda o sentido das questões? Fazendo as questões, fazendo simulados e também estudando, né, o sentido, porque muitos professores maravilhosos, professores bons, inclusive a gente tem aqui no CUTIV, certo? Muitos professores que eles falam, né, dessa jogada de entender quais são o sentido das questões de cada uma das bancas, certo? Então, vocês precisam ir adentrar nesses assuntos, gente. Não tem como a gente ir a uma guerra sem conhecer o nosso adversário. Mas já já a gente vai descobrir quem é o nosso verdadeiro adversário, que é a próxima aula, certo? Bom, pessoal, o que mais? Estude quais métodos foram utilizados pelas pessoas que já foram aprovadas. Você que quer ser juiz, você que quer ser promotor, você que quer ser aprovado em concurso público, aprovado em vestibular de medicina, aprovado naquele vestibular que é tão concorrido naquela faculdade pública ou particular, você que quer ser aprovado no exame de ordem, você tem que saber, né, tem que procurar depoimentos daqueles que já foram aprovados, certo? Porque olha só, se você for conversar com alguém que foi reprovado, né, que a gente tem muitas pessoas que infelizmente reprovam inúmeras vezes, principalmente no exame da ordem, isso não é vergonha pra ninguém, certo? A gente vai falar daqui um pouquinho da desistência, só perde aquele que desiste, certo? Só é um fracassado aquele que desiste. Se a pessoa está ali tentando, isso já torna ela uma campeã, uma vencedora, mas já já a gente vai adentrar nesse ponto. Mas é importante, né, para quem vai começar na jornada, quem vai começar nesse caminho de provas, quem vai começar nesse caminho de desafios, saber, conversar, estudar. No YouTube, gente, tem vários e vários depoimentos, né, de pessoas que já foram aprovadas, e eu tenho certeza que não há uma prova de que não tenha algum depoimento de pessoas que já foram aprovadas, mas muito cuidado, né, a gente vê geralmente cursinhos colocando aí depoimentos falsos, então você precisa saber a confiabilidade daquele assunto, a veracidade, a certeza, a confiança daquele assunto, certo? É legal vocês estudarem entrevistas, pessoas falando, né, em vídeo, assim como eu tô fazendo essa aula agora, falando pra vocês como que foi passar no exame da ordem, como que foi ser aprovado no concurso, como que foi fazer o vestibular da faculdade tal, fazer o Enem tal, certo? É muito importante, gente. É claro que a gente tem vários cursinhos aí que já são renomados, né? Inclusive a CUTIV tem vários depoimentos maravilhosos de alunos que já foram aprovados em inúmeras provas, em inúmeros exames, certo? E que vale a pena você pegar os métodos que foram utilizados por esses aprovados. É claro que a gente não tá falando aqui, pessoal, da gente pegar os métodos, né? Por exemplo, você tem TDAH, né? Vamos supor que você tem TDAH, você pega um exemplo de uma pessoa que não tem ansiedade, que não tem TDAH, que é muito difícil hoje, né? Uma pessoa não tem ansiedade nos tempos que a gente vive. Eu mesma sou uma ansiosa, né, de carteirinha, mas a gente leva isso aí, vai levando, vai desviando dos obstáculos e vai enfrentando cada um deles, certo? Então, não tem como você se comparar. Se você pega um método, né, do seu colega, do seu amigo, né, daquela pessoa que já foi aprovada, é claro que você pode tentar. Como a gente falou lá no início da mentoria, é claro que você pode tentar fazer aquele método como se fosse bom para si. Porém, na maioria das vezes, a gente, como falamos lá no início da mentoria, somos indivíduos com características únicas. Às vezes, a comparação não leva a lugar nenhum, porque o método que o seu amigo que foi aprovado, aquela pessoa que foi aprovada utiliza, não vai dar certo para você. Mas como você sabe que não vai dar certo para você?
Você vai saber, analisando, né, a sua trajetória de ensino médio, a sua trajetória de graduação, as provas que você já teve na sua vida, certo? E testando também. Se você analisou, se você viu que o seu comportamento, a sua personalidade se encaixa naquele método, por que não testar? Teste uma semana, teste 2 semanas, teste 3 semanas. Faça alguns simulados e veja se aquilo está resultando no objetivo, numa meta que você tenha dentro de si. Se não, pessoal, abandona, vê outro método, que eu sei que existem vários, mais do que a gente falou aqui na mentoria. Aqui na mentoria a gente trouxe para vocês os principais métodos que são utilizados pelos nossos alunos e comprovados cientificamente que são muito bons para aqueles que estão, né, nesse caminho de desafio de aprovação. Certo? Então, pessoal, muito cuidado, tá? Com os depoimentos falsos, muito cuidado, né? Com os sites sem confiança que vocês podem entrar aí. Certo? Tem que ter a veracidade dos fatos, né? Tem que saber mesmo se aquele site é de confiança, ok? Se tem uma base, se tem uma fundamentação legal, ok? Bom, e é importante, muito importante, gente, muito importante. Estude quais métodos foram utilizados pelas pessoas que já foram aprovadas. Por quê? Quando eu fui, né, eu tava ali na minha preparação para o exame da ordem e eu vi o relato das pessoas falando que abdicou da vida social, desligaram a notificação ali do Instagram, desligaram a notificação das redes sociais em si e foram estudar, certo? E eu segui pelo mesmo caminho. É claro que eu tive ainda aquela vida social, eu saía com as minhas amigas, né? Saía ali, tomava alguma coisa, comia alguma coisa, tomava um sorvete, uma açaí, que aqui na minha região a gente chama muito açaí, né? Não sei, na região de vocês, comenta aqui embaixo, né? Hashtag açaí. Eu amo, gente, de paixão, demais. Mas eu sempre retornava, né? E aí eu também dizia para as minhas amigas que, olha, eu tenho horário marcado para chegar em casa. Ah, é a mãe, é o pai que fala? Não, gente, é eu mesmo. Que eu ainda preciso ver esse ponto para me bater essa meta do meu dia. Então, isso tudo, gente, é disciplina, organização, cronograma, zero procrastinação. Isso está colocando o rumo da sua vida. A sua aprovação tem a ver com o rumo da sua vida. Não arrisque, não fique procrastinando. Dê o seu melhor, né? Avalie, se avalie. Eu tô dando o meu melhor, eu estou me esforçando, eu tô fazendo o possível ou eu tô fazendo o meu melhor, certo? Se avalie. Ok? E claro, pessoal, faça aqueles métodos que já foram utilizados pelas pessoas aprovadas, mas que sejam bons. É igual eu falei, se você pesquisar e 15 dias estudar para a OAB, vai ter muitos métodos. Vale a pena arriscar? Essa é uma resposta que você tem que responder para si mesmo. Vale a pena arriscar? Eu acho que não. Bom, pessoal, a gente vai interromper essa aula, tá? A gente vai interromper esse bloco. A gente vai continuar na próxima aula. Outra aula muito interessante que você precisa saber quem é o seu principal concorrente, quem é o seu adversário, tá? Essa aula vai ser muito motivacional, principalmente, e a gente vai descobrir quem é o nosso principal adversário, tá? Que eu vou contar pra vocês quem ele é, onde ele vive, o que ele come, certo? Eu vou contar pra vocês na próxima aula e eu espero por vocês. Até lá!